E aqui na ONU, o que exatamente a ONU pode fazer com relação ao aquecimento global? Existe alguma subcomissão? Existe alguma ingerência da ONU nisso? Assim, sim, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, não é, que trabalha com isso normalmente. E, enfim, no fundo as pessoas são as mesmas, né? As que negociam na ONU e as pessoas que negociam fora da ONU. E a convenção que trata do assunto é uma conferência que foi adotada sob o auspício das Nações Unidas, a Convenção Quadro, sobre o aquecimento da atmosfera. Ela é um órgão, uma convenção que tem seu próprio sistema, que tem o protocolo de Kyoto é um protocolo a essa convenção. Tá? Ela se orienta pelos princípios da ONU. E politicamente há esse impacto aqui da ONU, específico que a ONU pode dar. Por exemplo, haverá uma reunião que trará muitíssimos chefes de Estado, um dia de reunião, justamente para mostrar que os chefes de Estado estão envolvidos nesse processo, Estado e governo, estão envolvidos nesse processo e que, de alguma forma, com a sua presença, comprometem os seus governos. É um pouco aquela necessidade de imagem, não é? Que é uma necessidade total na vida contemporânea. Você tem que firmar a imagem e, nesse caso, né, é preciso que se firme uma imagem de que os governos estão comprometidos. Da mesma forma que, do ponto de vista científico, existe esse painel ao qual me referi, que produziu esse relatório global esse ano, né? E que confirma os relatórios anteriores em termos ainda mais claros, em termos ainda de uma realidade científica mais nítida do que no passado. Com relação às implicações de ordem jurídica, o que efetivamente nós temos legislação que amparam países que não poluem e que penalizam países que poluem? Não, nós não chegamos ainda a esse grau de perfeição, não. A ONU, devo dizer, o direito internacional são campos ainda imperfeitos, ainda em construção. Foram feitos avanços importantes desde a Segunda Guerra. A própria criação da ONU foi um avanço desse tipo, mas não há ainda uma perfeição. Há várias questões que ainda estão por serem resolvidas internacionalmente. Por exemplo, para dar apenas um exemplo, a definição exata do que seja agressão, né? Quer dizer, não é só no campo ambiental que isso ocorre, no campo político e militar também ocorre. Há certas imprecisões. Isso é uma coisa que nós estamos acostumados a conviver, mas o trabalho de desenvolvimento e codificação do direito internacional é um trabalho corrente na organização. Se fala muito na questão de créditos de carbono. Né? Efetivamente, o senhor agora nos coloca que não existe uma legislação específica, mas extraoficialmente se negociam esses créditos. Sim. Como efetivamente o Brasil pode ganhar com essa capa vegetal que nós temos, com o nosso vasto território? O que nós podemos efetivamente tirar proveito dessa situação? Ora, o nosso interesse é que haja essa disciplina internacional, né, para começar, que seja universal, quer dizer, que os Estados Unidos e outros países que não adiram a esse sistema, né, e que o sistema se torne, do ponto de vista de crédito de carbono, um mercado global e normal, não é? Um mercado sem distorções. Quer dizer, que nesse sistema o país que poupa gases, que deixa de emitir gases, emite um papel, um título, não é? E negocia esse título, vende esse título, o qual depois é utilizado pelos países que não pouparam para descontar o seu crime, digamos assim. Do que eles efetivamente emitiram a mais. Seu mau comportamento, que emitiram a mais. Isso nós temos muito interesse. E temos interesse que seja um mercado global, etc., mas também um mercado seguro. Não é? Um mercado à prova de fraude, evidentemente. Um mercado em que haja confiança que os títulos representam realidades e não ficções, sonhos, imaginação. Não é? Então, esse aí é um processo interessante, esse aí é um processo até vital, que está começando e que nós ainda poderemos nos beneficiar muitíssimo, até porque nós temos essa base hídrica, hidrelétrica, em matéria de energia, essa base limpa, e na medida que isso for avançando,
nós poderemos receber mais recursos. Ótimo. Dr. Sanderberg, eu gostaria de agradecer mais uma vez, o nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu gostaria de abrir esse momento para o senhor dar um recado para todos os brasileiros, né, que tem no senhor o nosso representante junto ao mundo. Muito obrigado. Não chega a esse extremo, mas junto à Organização das Nações Unidas, sim. Eu estou encerrando o meu período aqui, este é o meu terceiro período na organização. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, que os brasileiros saibam mais sobre a ONU, que todos nós saibamos mais sobre a ONU, que todos nós tenhamos consciência do papel que o Brasil representa, que todos nós estejamos envolvidos com o que se passa no mundo e com a humanidade, né? É preciso que o Brasil mantenha uma política que seja moderna, por um lado, mas, por outro lado, seja sensível aos anseios da humanidade. Não é? Nós temos que ter essa presença. O Brasil não pode se comportar como se fosse um país de séculos atrás. O Brasil é um país novo, um país que está na frente dos acontecimentos e precisa se manter assim, em termos sociais, né? Em termos ambientais, em termos políticos. Nós somos a favor da democratização das relações internacionais, nós estamos envolvidos em todos os esforços para combater a fome e a pobreza, né? E nós temos que buscar relações econômicas e comerciais que sejam justas, relações econômicas e comerciais que nos beneficiem da mesma forma que beneficiam os países desenvolvidos. Como seja, igualitárias. Igualitária. Muito obrigado pela sua presença, embaixador, e é um prazer tê-lo com a gente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Wall Street tem esse nome porque antes aqui existia um muro que separava o continente de um rio. Após algum tempo, eles aterraram e construíram o que é hoje o centro financeiro de Manhattan. Essas descobertas você só faz aqui, em Conexão Legal.